Oi, gente! Eu sou a Ellen, eu vim aqui para mais um novo devocional da semana. Queria agradecer a oportunidade novamente. Espero que Deus possa falar com vocês, assim como tem falado comigo, tá bom? Então vamos começar porque eu falo demais, né? Quem já assistiu os outros devocionais sabe, então vamos começar. O tema de hoje, gente, é amando como Jesus amou. E assim, se a gente pensar nessa palavra amar, eu acho que Jesus resume totalmente o que é o amor, né? Porque ele é amor. Primeiro, porque Deus mandou ele como uma forma de amor para conosco, né? Para morrer no nosso lugar. Então, ele já nasceu já sendo a prova de amor de Deus conosco. Para conosco, né? E quando Jesus estava aqui, né, na terra, né, com os discípulos, ele demonstrou ainda mais o que era esse amor de Deus conosco, para conosco. Sabe por quê? Porque Deus não só amou aqueles que o seguiam, né? Aqueles que colocavam em prática aquilo que ele dizia, ou aqueles que demonstravam amor para com ele também. Mas ele amou até mesmo aqueles que não seguiam, aqueles que faziam coisas erradas. E ele ama assim também, né? Até hoje, né? Então, o que vem na minha cabeça é assim, será que a gente, como seguidores de Cristo, nós temos amado como Jesus amou? Ou como Jesus ama? Sem acepção de pessoas? Todo mundo sabe que Jesus ama a todos. Será que a gente tem colocado em prática esse amor que Jesus já demonstrou para conosco? Porque a gente, como seguidor dele, devemos ser a imagem e semelhança dele, não é? Então, será que a gente tem tentado ser essa imagem e semelhança? Porque a gente é imagem e semelhança. Então, será que a gente tem tentado, tem tentado colocar em prática, nesse exemplo, o amor de Deus? Porque, assim, a gente muitas vezes fala assim, eu amo a Cristo, não, eu sou cristã, eu leio a Bíblia todos os dias, eu tô lendo aqui João, que é o texto que a gente vai ler, né? E será que a gente tem colocado em prática? Por exemplo, eu vou ler o texto agora. Será que eu tenho colocado em prática isso? Ou apenas uma história e eu tô lendo só pra falar pro meu líder? Eu li a Bíblia hoje. Será? Então, eu acho que é muito fácil a gente falar que nós amamos a Cristo quando, na verdade, né, a gente ama Cristo, mas não ama o próximo. Tá meio incoerente isso. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Então, o texto que foi escolhido, né, para esse tema é João 13, dos 34 a 35. Fala, eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Gente, o que vem na minha cabeça, assim, a primeira coisa é que a gente precisa amar, primeiramente, porque Jesus, quando estava aqui quando estava aqui na Terra, ele demonstrou esse amor, né, por todos, como eu disse na introdução. Mas não só isso, gente, porque eu acredito muito que quando a gente fala que nós amamos a Cristo, nós precisamos colocar em prática o amor que Jesus teve conosco para os outros também. Em 1 João 4:8 diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse texto eu achei incrível quando eu tava estudando, porque demonstra muito isso, de tipo assim, nossa, eu falo que eu amo a Cristo, eu falo que eu sou seguidora de Cristo, mas, eu amo a Jesus. Mas, então por que você não ama o seu próximo, sabe? Por que você não sente compaixão pelo aquele que tá precisando? Por que você não vai lá e demonstra algum afeto para com alguém que tá precisando, dar um abraço, dar uma palavra amiga? Sendo que você diz que é seguidor de Deus, sabe? De seguidor de Cristo, sabe? Às vezes a gente, me coloco também como parte, né, desse todo, então é a gente às vezes esquece com essa correria, né, de se lembrar que nós somos imagem e semelhança de Cristo, né?
Então, se a gente é a imagem e semelhança de Cristo, nós temos esse amor, nós precisamos colocar ele em prática. Porque nós conhecemos a palavra, nós provamos desse amor. Então, a gente precisa colocar isso em prática, porque Jesus é amor, ok? Então, assim, não adianta a gente dizer que a gente é seguidor de Cristo se a gente não demonstra esse amor, se a gente não coloca em prática o que a gente leu aqui, entende? Então, por isso que eu falo que às vezes a gente fala assim, vamos ler a Bíblia. Nosso líder fala, vamos ler a Bíblia. E é muito importante. Mas será que a gente tem praticado o que a gente tem lido? Não é só ler, né? É também praticar o que está escrito aqui, né? Então, que a gente possa colocar em prática, amar como Jesus amou, cuidar como Jesus cuidou, né, daqueles que precisavam. E principalmente, não só aqueles nossos amigos, né? Porque, como eu disse, Jesus não andou só com aqueles que gostavam dele. Jesus passou por tantas pessoas que o rejeitaram, que o trataram mal. E mesmo assim, ele perdoou, mesmo assim, ele amou. Um exemplo disso foi na cruz, né? Que ele falou, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, mano, Jesus tava falando assim, crucificaram ele, mesmo assim ele falou para Deus perdoar eles. Então esse aqui é doido, o amor que ele teve com todos e tem com todos nós, né? Porque todos nós somos pecadores. Então que a gente também possa olhar para os nossos inimigos e lembrar que Jesus também nos amou e nos ama. E Jesus ama eles também, então nós precisamos também amá-los. Apesar, né, apesar, né, do sentimento que a gente sente, né, por exemplo, quando alguém nos faz algo mal para conosco, né, então às vezes a gente fica meio triste, meio com medo, né, mas a gente precisa lembrar que Jesus também sentiu medo, né, Jesus também fala que Jesus chorou, né, Jesus também ficou triste, então a gente precisa também se lembrar que apesar de tudo que nós fazemos de errado, Jesus continua nos amando. Então, nós também precisamos fazer isso com o próximo. E é isso, gente. Falei já demais. Queria agradecer a oportunidade. Espero que Deus falou com você, como falou comigo também. E agradecer novamente a oportunidade. Um beijo. Espero vê-los em breve. E é isso. Tchau!